Fala pessoal, Thiago falando, bem-vindo ao nosso canal Boa Bear Futures. Vamos lá para mais uma análise semanal. Essa semana que foi histórica, semana de eleição nos Estados Unidos. Há um bocado, parece que é a primeira vez em, sei lá, 100 anos ou mais que teve uma alta tão elevada como a que tivemos essa semana. Mercados empolgados também nos dias seguintes, subindo muita agressão dos dois lados de compra e de venda, muita absorção, mercado grinding up, como os gringos falam, subindo ali, pelejando e subindo, mas foi isso, resultado bem recebido, mercados para cima. Então, se a gente começa indo aqui para o nosso gráfico mensal, a gente vê uma grande barra aqui, uma barra verde significativa, tá? Uma semana de mês naturalmente só, então nada conclusivo, mas o fato é que para essa semana é significativo, especialmente porque a gente veio da anterior, onde fez um candlezinho vermelho que dava margem do mês anterior. Esse candle vermelho dava margem para uma disparada de uma eventual correção, caso perdesse a mínima. Entretanto, o que a gente viu foi ele fazer uma mínima no 724 e agora em novembro a mínima ser no 704,25, ou seja, não perdeu, não chegou nem a perder, às vezes perde, exaure e volta. Agora praticamente atingiu ali o ponto e voltou com força para cima. A gente percebe também que a gente está perto de uma projeção de Fibonacci aqui no 6.055. Essa projeção a gente faz aqui do março de 2020 ao janeiro de 22. Então a gente estaria em tese perto desse objetivo. Guarda esse número 655 que mais para frente a gente vai falar dele, tá? A gente tem um evento discreto essa semana, algo que pode realmente mudar mercado e tal. Então, obviamente que a gente não está falando, especialmente num time frame longo como esse, não é tão preciso, você está falando em dezenas de pontos, dá para considerar o caso atingido, você não vai refinar day trade por isso, mas então, com essa empolgação pode rasgar, mas não custa a gente ter em mente que a gente tem essa referência por aqui e vale ficar de olho. Tomando como base a linha azul, que é a média móvel de 20 períodos, eu dei uma olhada aí nos últimos 4 anos, qual a distância mais ou menos de onde os preços chegaram à máxima antes de retornar essa média. A gente vê aqui que lá em fevereiro de 2020, a gente fez uma máxima no 736, tá? E depois testou aqui, foi uma volta de praticamente quase 500 pontos, ou seja, os preços atingiram uma máxima 500 pontos distante da média, retornaram a ela. Em janeiro de 22, a gente viu os preços chegarem aproximadamente, até ele chegar perto dela aqui em fevereiro de 22, ele fez uma máxima de 783 pontos de distância e retornou nela. Agora, em julho de 24, foi feita antes de agosto, a gente teve aquele retorno grande que chegou aqui de volta nos 580. A gente tinha feito uma máxima antes lá no 5.782, ou seja, voltou cerca de 600 pontos aqui, tá? Aqui eu estou contando, aqui está dando 770, que eu estou contando no próprio candle, isso é a distância exatamente no candle aqui, mas considerando que a mínima foi feita no seguinte, então dá mais ou menos 600. E agora, esse mês, no dia atual, no momento atual, a gente está a cerca de, sei lá, quase 800 pontos aí. Não quer dizer, obviamente não quer dizer que vai voltar, mas a gente fica tentando ver indícios, ver eventualmente alguma confluência de indicadores. Então a gente já vê, tirando o que a gente extrai do mensal, a gente está distante
da média de 20 aqui, em distância que anteriormente a gente já viu fazer um retorno nela. E estamos perto de uma projeção de Fibonacci, uma referência também importante. Isso faz com que, mesmo que a gente veja continuidade, demande uma atenção, porque pode haver uma... Não dá nem para falar em correção, mas pode haver um retorno antes de um pullback, antes de uma eventual continuidade. Então, antes da gente ir para o gráfico semanal, aproveita, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e já deixe o seu like no vídeo. E vindo para o semanal, a gente vê um candle verde muito grande, muito relevante. A base dele foi pertinho da média móvel de 20 períodos, que eu também uso aqui como referência. Ou seja, para quem gosta do Oliver Velez, isso é uma barra elefante gigante aí, que engolfou, e também para análise técnica, um engolfo de não só engolfo, um mês já é suficiente para a gente falar do engolfo. Aqui a gente está engolfando 7 meses, 6 meses para trás, um candle bem forte. Então, naturalmente, é um mercado de força. Quando a gente vê essa situação, muito provável, ele tem embutido uma probabilidade alta de continuidade. O que não quer dizer, isso a gente está falando semanal, o que não quer dizer que, trazendo para a nossa realidade do day trade, esse candle que tem praticamente 300 pontos, quando você pega de máxima para mínima, a gente tem 320 pontos, um retorno de 160 pontos aqui seria totalmente factível, e dentro de uma possível, dentro dessa tendência, seria só uma correção, eventual pullback para retomada. Então a gente está falando tudo isso dessa força para o médio e longo prazos, mas lembrando que no horizonte nosso de dia, então a gente pode ver uma escorregada grande. Eu estou falando tudo isso, mas não deixemos nos enviesar no curtíssimo. Você pega uma eventual correção, ficar tentando bater cabeça e caçar compra, e o mercado está dentro dessa eventual correção. Então, só ficar de olho, mas mensal e semanal a gente vê que continuam fortíssimos. Quando a gente vem para o diário, eu falei aquela hora para guardar no mensal aqui, ó, o 6.055 lá em cima. A gente vendo para o diário, tomando como base a mínima de agosto, que foi lá no 5.180, a gente tem uma projeção que vai no 6.070, tá? Então a gente tem uma projeção, ó, vamos pegando os fatos. Projeção no mensal no 6.055, uma projeção no diário no 6.070, que é 15 pontos, ou seja, nada de distância para esses time frames no diário. Então, de novo, ficar de olho, porque ali a gente tem referência que o mercado observa essas projeções, a gente vê muitas vezes serem respeitadas. Então, só ficar atento ali, se começar a bater cabeça na região, fica ligado que a gente pode ter uma correção. E, de novo, ó, se a gente vê no diário, pensando numa chegada lá, um retorno no Fibonacci de 23%, que é um retorno totalmente plausível, de chegar no 23 e subir, ou até no 38, ainda é muito factível uma manutenção de tendência de alta, voltando a 38, mas no 23 a gente estaria falando uma possível correção de 200 pontos. Né, uma correria, uma eventual correria aí, que poderia, que inclusive essa região do 860 é exatamente onde tem essa média móvel referência aqui de 20 períodos, tá? Então, de novo é isso. Objetivo curto no 5.070 e uma eventual escorregada que seria totalmente normal descer 200 pontinhos morro abaixo. Se a gente vem para os 60 minutos, só para dar uma olhada nas regiões, tudo que a gente tem marcado está para baixo aqui na verdade, eu ia falar do 900, mas está para baixo do 900 mesmo, vai. A gente já tinha chegado no 25 de outubro por ali. Então,
começando de baixo para cima, a gente tem 720. Isso aqui obviamente são as mesmas da semana passada, regiões de referência. Às vezes a gente ajusta algum número aqui, mas grosso modo as regiões são as mesmas. 720, 733, 794, 800, 810, 20, 835, 845, 865, 875. A região dos 5.900 aqui, essa que vale ficar de olho, ó, que a gente tinha feito resistência lá, e no dia 6, ou seja, o dia após a eleição, ele foi bem ali que cravou a mínima, tá no 5.900,75. Então, essa região poderia sim ser uma referência no caso de um retorno aí, um pullback antes da continuidade, tá? Então, 910, 914 aqui na sequência, está muito perto. De repente você pode considerar como uma única. E lá para cima, 100 pontos acima, a região dos 6.000, certo? Então, naturalmente, atenção, porque eventual perda do 6.000 poderia dar margem, esse buraco aqui vir até o 900, esses 100 pontos de gap. Porém, a gente vê volume transacionado grande aqui na região do 960, 955, 60. Então, a gente poderia ver eventual suporte nessa região. Aproveitar até aqui e fazer, só deixar como referência aqui. E depois aqui para baixo também no 930, 935. Também a gente poderia eventualmente ver uma descida aqui retomada ou aqui e uma possível mais forte para baixo. Isso, naturalmente, claro, caso a turma resolva pôr para baixo, né? Se faltar, que na prática a gente está vendo muita venda, muita agressividade na venda, só que a compra está muito mais agressiva. Você vê imensas, grandíssimas absorções da compra nas máximas, ou seja, venda batendo, compra absorvendo, e compra começa a agredir, venda tenta absorver, mas compra conseguindo levar para cima. Então, é um movimento, como a gente falou, essa leitura do mercado de enxergar com bons olhos a vitória do Trump. Então, a maioria da galera está conseguindo pôr para cima, o que não significa que está fácil. Se você olha o fluxo, você vai perceber isso que a gente está falando. Então, é um caso onde se a compra resolver dar uma respirada, ou se os players já tiverem se posicionado, muita gente que queria ajustar, já tiver ajustado, feito seus acertos semana passada, então pode ainda que momentaneamente dar essa respirada. Essa galera toda que está vendendo, tomar a frente do negócio e conseguir descer até a compra tomar pé da situação e a gente começar a ver. Pode até ser interessante a gente ver o preço trabalhar aqui, a gente conseguir marcar regiões melhores, né, antes de eventualmente retomar essa continuidade. Essa semana, em termos de agenda, segunda e terça são fracos, não tem nada de macroeconômico. Quarta, quinta e sexta, sim, a gente vai ter CPI, quarta PPI, quinta e vendas no varejo sexta-feira. Os indicadores de inflação aí sempre muito observados. Com essa vitória do Trump agora, há uma expectativa também de um eventual ajuste de perspectivas pelo FONC, Comitê de Política Monetária, e uma possível redução do número de cortes ou a taxa final de juros sendo um patamar mais elevado do que se previa anteriormente. Então, entender esses próximos desdobramentos aí. Então, naturalmente, o que o governo novo vai fazer vai estar muito no foco, mas esses indicadores continuam sendo muito observados também. Então, é isso. Terminando por aqui. Um grande abraço para todo mundo, uma ótima semana, bons trades e, como sempre, juízo.